Olá a todos. É com muito prazer que estamos aqui no Projeto Ser Mental. Esta aqui é a segunda edição da série com entrevistas em conversas sobre temas relacionados à saúde e à saúde mental. Meu nome é Roberto Chiodelli, sou psicólogo investigador deste projeto. Hoje é 1º de junho, é o Dia Mundial da Criança. E aproveitamos este momento para entrevistar o professor Paulo Lopes, presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Olhão. Bom dia, professor Paulo. Seja muito bem-vindo aqui nesse nosso espaço. Muito bem, muito obrigado e bom dia para vocês também. Vamos lá, começando a semana, segunda-feira. Professor Paulo, eu gostaria de começar lhe perguntando, assim, como presidente da CPCJ de Olhão, você tem com certeza contato com casos muito sérios em relação à proteção da criança e jovem. De modo geral, como comunidade, como sociedade, você percebe que nós estamos assim, evoluindo ou retrocedendo em relação aos direitos da criança? Pensar as pessoas têm essa consciência do direito da criança. Olha, antes de mais queria agradecer o convite. O vosso projeto tem vindo a ser um ótimo recurso, uma ótima ferramenta para a Comissão, pela parceria, pela ajuda dos técnicos do Ser Mental que têm acolhido os nossos jovens, o que nos dá aqui uma perspectiva de trabalho conjunta e que faz todo o sentido para que esta intervenção com estas crianças que precisam deste apoio possam ter outras caras, possam ser trabalhadas com outras pessoas que não só com a Comissão, e isso é de facto uma mais-valia e vocês estão de parabéns pela iniciativa, pela ideia maravilhosa. E então a nós só nos resta mesmo agradecer e ainda bem que vocês existem e já têm lá muitos jovens encaminhados por nós e continuem com essa força maravilhosa, com essa missão que têm na ajuda mais da saúde mental, digamos assim, dos jovens e que de certeza que fará toda a diferença para estes jovens, fará Muito toda a obrigado. diferença, está bem? Muito obrigado. Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Relativamente à questão, a Convenção dos Direitos da Criança no fundo, foi criada basicamente para isso, para lhes dar um pouco a audição às crianças, para que seja preservado os seus direitos e as suas garantias. Portugal até foi dos primeiros países a assinar esta Convenção, né? Há 31 anos praticamente, foi assinada esta convenção entre os Estados, a maior parte dos Estados assinaram, Portugal foi um dos primeiros países também que assinou. Foi muito bom, acho que todas as crianças, parte das crianças passaram a ser vistas de uma forma como sendo um ser com direitos e deveres, como é óbvio, e que esses direitos têm vindo a ser, ao longo dos anos, bem trabalhados. Tem sido um percurso difícil, como é óbvio, né? Toda a história portuguesa e alguma questão aqui, as questões políticas da nossa história, mas Portugal tem respeitado, de certa forma, estes direitos e a nossa sociedade também o tem feito. Isto é um dever do Estado Central, não é? É um dever do Estado Central que depois, dada a sua complexidade, veio por aí abaixo e veio à sociedade civil, digamos assim, ao poder local, e deram-nos algumas garantias de se organizar no sentido de cada uma estabelecer e fazer cumprir os direitos das crianças. Daí o projeto da MOJU,
que é uma dessas entidades que trabalham nesse sentido, o Ser Mental, a CPCJ, as escolas, os clubes, as associações, as IPSS. Portanto, há um conjunto de entidades que estão focadas nesse trabalho. Há um conjunto de entidades que estão, para além da sua orientação, digamos assim, da sua finalidade, também têm esse dever de acompanhar e zelar pelas crianças e pelos jovens do concelho. E cada um deverá fazer a sua parte. Se me disserem que estamos no bom caminho, sim, estamos, mas há um trabalho muito longo ainda a percorrer. Há porque continua a haver desigualdades, continua a haver crianças que lhes são privados esses direitos, essas garantias, e compete-nos a nós estarmos atentos e dentro de cada uma das nossas atividades e funções, não só como técnicos, mas também como cidadãos que têm que estar ativos, atentos, conscientes e que todos em conjunto preservemos os direitos da criança e não deixar só, não as deixar sozinhas, porque o perigo espreita ali à porta, digamos assim, ou o risco que espreita ali ao lado, e compete-nos a nós zelar por esses direitos da criança, porque, e depois se calhar poderei dar aqui alguns exemplos, o quanto as crianças estão desprotegidas, não é? Se falarmos de uma criança dos 0 aos 3 anos, em que elas quase que não têm como pedir ajuda, ou até aos 6, algumas até aos 10, e depois também depende muito das suas capacidades. É importante que todos nós estejamos um bocadinho atentos e que façamos o nosso trabalho, digamos assim. Ok, muito obrigado. E agora tentando olhar pelo aspecto mais positivo da formação, da educação, né, da criança, e de novo baseado na toda a tua experiência, eu sei que você tem outros projetos também relacionados ao esporte. Quais seriam os aspectos fundamentais que poderíamos, que os pais ou responsáveis podem ou devem oferecer para que haja essa boa formação? O que seria, ao contactar com tantas questões e enfim, e problemas que procuram o CPCJ, o que você percebe assim, olha, isso aqui faz a diferença, fazer isso aqui poderia ajudar, alavancar, trazer uma esperança para essa criança, mudar a vida dela? Uhum. Acima de tudo é que tenhamos pais conscientes, não é? Que tenhamos pais que numa perspectiva, uma parentalidade positiva, que estejam despertos para a evolução da criança, respeitando os seus níveis de desenvolvimento, as suas etapas. O problema que se põe aqui, na minha opinião e nas nossas conversas, temos partilhado um bocadinho isto, que é o pouco tempo que os pais têm para os filhos. Há uma sociedade consumista, há uma sociedade de trabalho, a maior parte dos pais, se não os dois, trabalham em regime de turnos, em que mal se veem uns aos outros, as crianças passam semanas sem terem um contacto de qualidade. Eles têm contacto, não é? Mas falta o contacto de qualidade com os pais, onde possam conversar, onde possam brincar juntos, que isso é uma coisa quase que já não existe. Esta pandemia, se calhar, veio a trazer um bocadinho isso. Por um lado foi positivo, porque os pais participaram um pouquinho na vida das crianças, cozinharam juntos, fizeram bolos juntos. Os meus filhos são grandes, mas nós fizemos isso, não é? Partilhámos esses momentos, fizemos jantares juntos, todos a colaborar, enquanto se fosse fora deste momento, ou era a mãe que fazia, ou era o pai que fazia, ou eles vinham mais tarde, depois mal nos sentávamos, porque andamos todos a correr contra o tempo. Mas voltando aqui à questão, acho que tem um bocadinho a ver com isto, é o tempo de qualidade dos pais com os filhos, ou a família, digamos, não é só os pais com os filhos, é a família, o tempo da família veio a desaparecer um bocadinho,
veio a assumir-se, como é um termo aqui um bocadinho mais brasileiro, não é? Sim, sim. Sumiu. E isso é preciso repensar. Acho que é preciso repensar. Se no início desta pandemia havia um slogan que dizia já não vai ser nada igual, vamos mudar muitas coisas. Não mudou nada. E a pouco e pouco a sociedade está a retomar e não se vê grandes diferenças ou as políticas vão se manter. Se calhar esqueceu se calhar um bocadinho, ou se calhar os nossos governantes, e se calhar por nós também não reivindicarmos mais esses direitos também, de haver mais tempo para a família. Noutros países os centros comerciais estão fechados ao domingo para que haja o tempo da família. Aqui em Portugal, por exemplo, os centros comerciais estão abertos até à meia-noite, isso não faz sentido. Aqueles pais e aquelas mães que trabalham nos centros comerciais, que tempo é que têm para estar no dia a seguir com os filhos? Se eles chegaram a casa à 1, às 2 da manhã, no dia a seguir os filhos estão com vontade toda e eles estão cansados, portanto precisam descansar porque vão entrar novamente às 4 horas da tarde e têm que fazer o seu descanso. Portanto, falta este tempo de qualidade dos pais para com os filhos. Falta ter aqui um tempo de convívio, de partilha, de estarem juntos, sentirem-se que estão juntos. E se não for assim, eu duvido que as coisas melhorem. E claro que há sempre boas famílias. O problema aqui tem a ver muito depois com aquelas famílias que até se calhar têm algumas condições económicas, mas não convivem, não partilham, e isso é preocupante, isso é muito preocupante. Mas pronto, basicamente um dos fatores que leva a que nós, ou que poderia levar as nossas crianças a serem um pouco mais felizes, era os pais estarem um pouquinho mais despertos para os filhos, não é? E estarem a acompanharem, levarem a estarem atentos à escola, ao percurso escolar, ao percurso educativo deles, ao percurso desportivo, à cultura. Nós temos muito pouco tempo com os nossos pais para partilhar esses momentos. E depois, quando existem, nem sempre são utilizados da melhor forma, não é? Mais aqui na área desportiva, mais na área desportiva. Não sei se respondi à pergunta. Claro, com certeza. O tempo realmente de presença, né, junto com os filhos. Isso é muito interessante porque nós temos uma questão socioeconômica que você bem mencionou. Às vezes o pai realmente não tem tempo, né? Ou quando chega em casa está cansado e depois o filho vai para a escola cedo, agora videoaula. Mas também há aquela situação que há tempo, só que às vezes os pais não sabem como usar, os filhos não sabem como usar, hoje todo mundo no telemóvel e aquela coisa toda. Talvez realmente a gente pode aproveitar essa situação da pandemia, né, que não é positiva, mas que pode sempre trazer aprendizados. Juntando com a pandemia, né, com todo esse problema do Covid-19, a observar agora, já passou um tempo, já passamos aí, eu acho que quase mais de 60 dias. Quais eram os maiores desafios do CPCJ antes e agora? Quais são os maiores desafios? Se mudou alguma coisa no serviço do CPCJ no sentido de poder dar um suporte à criança e ao adolescente? Olha, antes nós temos uma dupla tarefa, que é a prevenção, fazermos prevenção, preparar toda a sociedade ou preparar ou sensibilizar a sociedade para aquilo que cada um, lá está, para que possamos respeitar todos e que todos sejam respeitados da mesma maneira. Portanto, a questão da prevenção é um fator, era um fator e continua a ser um dos fatores fundamentais no trabalho da Comissão. E com a vinda do Covid, ou com o surgimento do Covid, isso
então ficou de fora, não é? Porque nós ficámos isolados, nós tivemos que nos isolar socialmente e essa prevenção deixou de existir. Portanto, por exemplo, as reuniões da Comissão Alargada, que é para trabalhar e para se desenhar as ações de prevenção para a Comissão, ficou fora de ação, portanto não temos como agir. E então trabalhávamos muito em função das sinalizações. Portanto, o Covid ou a pandemia veio de certa forma a comprometer todo o nosso trabalho. Foram momentos muito difíceis. Nós temos o projeto Ser Mental que nos apoiou, não é? Porque também foram dentro da vossa intervenção que foram acompanhando os nossos jovens, e algumas IPSS também foram-nos dando aqui algumas informações, mas foram momentos muito difíceis, porque a nossa intervenção passava muito por nós próprios só. Muitos telefonemas, muita da intervenção feita foi à base do telefonema, do contacto, da videochamada com as famílias, saber como é que estão, como é que não estão, como é que estavam a gerir a própria situação. E temos que perceber que nem todas as pessoas têm os mesmos recursos, as mesmas capacidades. Isso não foi fácil. A pobreza aumentou exponencialmente. Todas as entidades praticamente passaram a referenciar famílias com dificuldades económicas, a precisar de alimentos. A própria escola teve que se reorganizar e as famílias minimamente organizadas foi mais fácil. As outras, não há internet, não há televisão. Há muita gente sem televisão. Uma coisa... Nem se fala em internet, né? Televisão. Exatamente. Há pessoas que... Pronto, há aqui coisas que teriam que ser revistas, mas a questão da internet foi aqui também um fator que criou aqui alguns problemas, e hoje em dia as escolas felizmente conseguiram responder às necessidades em que os miúdos não têm internet, vão buscar os trabalhos às escolas. Portanto, estamos a falar de famílias pobres, de etnia cigana, que não têm os recursos disponíveis. Por exemplo, a luz, não têm a luz natural, a luz artificial, não é? Não têm computador, não têm internet. Portanto, há aqui um conjunto das escolas que tiveram que se reorganizar nesse sentido, mas este momento foi um momento muito difícil para as comissões. Mas foi um momento difícil e continua a ser difícil, porque o volume processual não baixou, pelo contrário, manteve-se ou aumentou ainda mais. Aumentou. É o imaginado, né? E juntando-se a essa ideia, né, tem se reportado no mundo todo um aumento dos casos de violência doméstica, né, com toda essa questão de isolamento social. Inclusive, eu vi uma reportagem que achei ontem, uma notícia que eu achei muito interessante, que no Brasil a procura no Google pela palavra divórcio aumentou 9.900%, uma coisa assim, uma coisa absurda, né? Mas eu acho que agora, voltando, né, a violência doméstica tem se reportado assim que aumentou muito. Eu gostaria de saber assim, quais recomendações que você poderia dar a quem está vivendo isso em casa, ou, por exemplo, é muito comum, às vezes, o vizinho escutar um barulho de uma briga, de algum tipo de violência. Que recomendações você poderia dar a quem está, de alguma maneira, vivendo isso? Eu estou a ouvir muito mal, estou aqui com alguns problemas na internet. Desculpa, posso repetir? Sim, sim, faz favor, que eu estou a ouvir com muitos cortes. Sim, eu estava falando da violência doméstica. Quem está a viver isso de alguma forma, com essa questão do isolamento social, ou, por exemplo, o vizinho que está a escutar aquilo acontecer, que recomendações você daria? Olha, isso é uma das nossas bandeiras, digamos assim.
o dever da sinalização é um dever quase cívico. Ok? Muitas famílias, a própria família não sinaliza por vergonha ou por receio. E às vezes é tarde demais quando a informação chega a nós. É tarde demais porque já foram muitos anos de violência, muitos anos de maus tratos, muitos anos de privação do direito de ser feliz, por exemplo. O direito de ser feliz, isso é uma coisa que é isso, não é? É deixarem a criança ser feliz, ou a mãe serem felizes, ou o pai. Uma das questões da nossa sociedade é olharmos, subirmos para o lado, estamos a ouvir e fingimos que não ouvimos e que nem vemos. É um dever nosso. A sinalização tem que ser um dever cívico e que a pessoa que não sinaliza deveria ser punida também, porque está a comprometer a vida, se calhar, de um ser, independentemente se tenha 0 meses a 99 anos. Portanto, deveria ser obrigatório e as autoridades quase que baterem à porta e dizer, mas a senhora nunca ouviu, não é? Nunca ouviu esta criança chorar ou nunca ouviu haver esta gritaria. Portanto, o que é que deveria ser punido mesmo? É um direito cívico e mesmo assim não é uma questão de ser um direito cívico, é um direito que está inclusivamente para algumas para os funcionários públicos, as escolas, os tribunais, portanto, todas estas pessoas têm esse dever se não o fazerem poderão ser mesmo punidos por isso, mas não basta só esses, há um conjunto de outros que têm que ser responsabilizados. Portanto, aqui a questão do direito à informação, esta criança tem esse direito, portanto tem direito que seja informada às autoridades que existem problemas naquele agregado que têm que ser trabalhados e que as crianças ou os próprios adultos e os idosos, estamos a falar também de uma questão de violência na família que tem vindo também a aumentar, têm esse direito, portanto as pessoas deverão ser protegidas nesse sentido. Portanto, a sinalização é de facto uma forma de transmitir às pessoas que é um direito quem está a ser maltratado de ser protegido, portanto, e compete-nos a nós fazer essa sinalização e essa proteção a essas pessoas. Se não for, são situações muito complexas e depois acontece as situações mais dramáticas e que já não há volta, não se consegue ajudar, não é? Porque tem muito medo envolvido, eu imagino, é muito comum, né, medo que haja, depois de fazer essa sinalização, que haja uma vingança, enfim, e é muito comum que isso aconteça, infelizmente. Acredito que também a violência ela intimida tanto o agressor quanto a quem está. Eu posso contar uma experiência aqui na comissão muito muito recente, é uma semana e pouco, em que nós recebemos uma sinalização de violência doméstica e na primeira entrevista que fizemos à vítima, a uma das vítimas, portanto a vítima aqui era a mãe e a filha, esta violência doméstica já existia há 25 anos. Uau. E, segundo a senhora que foi entrevistada, não o fez por vergonha. Vergonha para a família, vergonha para a família, vergonha para os vizinhos, vergonha de enfrentar uma separação, perder a casa, perder as coisas dela. Portanto, tudo isto leva a que as pessoas não identifiquem o problema. Não sinalizem o problema. Agora, lá está aquilo que estávamos a falar ainda há pouco. Será que durante estes 25 anos os vizinhos nunca ouviram aquelas crianças chorar? Será que os vizinhos nunca ouviram aquele homem agredir fisicamente e sexualmente aquela mulher? Ok? Portanto,
Não, isto não deve acontecer. E estamos a falar de crianças e de jovens que mais tarde poderão reproduzir estes comportamentos. Não sei, isso é tudo uma questão depois de comprimir na nossa cabeça todo um conjunto de agressões e de violências e que, se não for bem resolvido, isto poderão ser potenciais também agressores no futuro. É bem possível, traumas e tudo mais. Paulo, então, como fazer para contactar a Comissão de Proteção das Crianças e Jovens de João, CPCJ? Se alguém está de alguma maneira vivenciando isso, entre em contato com vocês, com a melhor maneira. Para quem está nos ouvindo e nos assistindo aqui, como é que pode fazer? Os contactos da Comissão estão disponíveis, inclusivamente a Comissão Nacional lançou um número de telemóvel agora recentemente para que numa situação, vamos imaginar, um familiar que vive em Lisboa e tem conhecimento que em Olhão existe um agressor, mas que não querem se identificar, basta ligar para esse contacto e a chamada depois a orientação do processo vai para a comissão correspondente à área de residência da criança, porque as comissões trabalham em função da área dentro de cada concelho. Portanto, através do nosso contacto, através das forças de segurança, as forças de segurança são o nosso maior aliado. São eles que zelam como é que se diz, a ordem pública, digamos assim, e se existe uma situação de conflito, melhor do que ninguém, a polícia ou a GNR, Polícia Marítima, serem contactados, que eles vão lá e vão lá tentar perceber o que é que se passa. Muito mais fortes do que nós, porque a Comissão não vai fazer essa intervenção, como é óbvio, não é? Será feita sempre com o apoio das forças de segurança. A nós compete-nos contactarem, sinalizarem e depois partirmos para uma intervenção, uma avaliação da situação e depois para uma intervenção se for necessário. Mas não é possível as pessoas dizerem não sei como contactar, porque tem o 112, através do 112 consegue-se chegar a qualquer autoridade. Eles depois fazem o reencaminhamento das chamadas. Tem a linha 144 para as famílias, para questões de violência doméstica, que podem pedir apoio e que podem ser abrigadas. Tem a APAV, portanto há um conjunto de entidades que estão no terreno que prestam este apoio, prestam este auxílio às famílias. Portanto, isso não chega a dizer que não têm contacto. Não é? A Comissão será sempre uma entidade depois contactada a posteriori para avaliar a situação, porque nós não somos polícia, nós somos uma entidade oficial não judicial, portanto a gente não tem como, nem tem poder para chegar à casa de uma pessoa e dizer, bater à porta, olha, diga-me o que é que se passa aqui, não é? Nós recebemos a sinalização e depois fazemos a avaliação do perigo ou não para a situação de crianças ou jovens. As forças de segurança são a entidade certa para se fazer a denúncia, eles depois farão a primeira triagem, fazem um auto, mandam para nós, informam a atenção que há aqui uma criança e depois a intervenção da Comissão passa sempre pelo consentimento dos pais. Senão, esse consentimento é, no fundo, ok, eu autorizo que façam as diligências que têm que fazer, portanto, será sempre uma intervenção consentida pela família, para que depois possamos avaliar se há perigo ou não há perigo para as crianças ou para os jovens. A sinalização ou a denúncia, 112, polícia, GNR, porque nós vamos imaginar que alguém liga diretamente para a comissão, ok? Nós temos que instaurar esse processo, temos que chamar a família, o pai ou a mãe, ou o cuidador, não é só o pai e a mãe, a criança pode estar à guarda de outra pessoa, de outro familiar ou de outra pessoa idónea, atenção. E aí temos que fazer a recolha dos consentimentos para podermos intervir. Portanto, se há uma situação que careça de uma intervenção urgente, é polícia. Esta é a forma mais rápida e segura para se retirar aquela criança de uma situação de perigo. O vizinho, isto é também já agora, o vizinho ou o familiar, pode ele próprio intervir
numa situação de emergência. Ok? Alertando as forças de segurança, alertando a linha 144, faz a denúncia e depois os técnicos vão para o terreno, sempre com o apoio das forças de segurança. Portanto, hoje em dia estão criadas as condições, e isto fez com que a tal Convenção dos Direitos da Criança preparasse, os Estados preparassem todas as respostas necessárias para uma intervenção célere, eficaz na remoção do perigo. Portanto, estão criadas todas as condições para que esse trabalho seja feito. O problema é aquilo que falávamos antes, que é a denúncia, demora tempo demais. E às vezes demora tanto tempo, quando chegamos já não há nada a fazer. Chegamos tarde demais. E depois ficamos todos com muitos remorsos, que aconteceu uma situação dramática, drástica, de morte de uma criança ou de um jovem, porque não se interviu, não se fez uma intervenção atempada e não se removeu o perigo. E depois vão-se à procura dos culpados. E aí vai ser à procura de um culpado que se calhar é quem menos teve culpa, que será as forças de segurança ou se calhar as próprias comissões, porque não tiveram tempo a trabalhar, nem tiveram conhecimento da situação de causa. Sim. Não é? Ok, é sempre bom lembrar esse tema e realmente encorajar as pessoas a sinalizar, a procurar a polícia, enfim, e fazer as denúncias, né? Quanto antes isso acontecer, melhor. Exatamente, exatamente. Professor Paulo, muito obrigado pela nossa conversa. A ideia realmente era fazer uma conversa mais sucinta. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco e de poder falar sobre esse tema, sobre temas tão importantes e ainda mais aí celebrando o Dia Mundial da Criança. Não sei se há mais algum outro ponto que você gostaria de trazer, mas da minha parte, da nossa parte, a gente só gostaria de agradecer aí o suporte e o contato que a gente tem tido. Uhum. Nós, comissão, só temos que agradecer. Eu falo por todos os técnicos que trabalham na comissão, a boa colaboração que temos tido convosco e com todas as outras entidades que trabalham no Conselho. Temos tido uma boa relação com todos e com isso as nossas crianças e os nossos jovens ganham. Estamos todos focados e a trabalhar para eles. Agora, esperemos é que a tal parentalidade seja vista, ou os pais vejam esta questão dos filhos de uma forma diferente e que a sociedade ajude a preparar estas pessoas para que se evite ao máximo casos de violência doméstica, maus tratos, abusos sexuais que continuam a existir com muita frequência, não só em Olhão, mas em todo o lado. É geral. É geral. Nós agradecemos bastante e continuo com essa força de fazer coisas diferentes e boas, não é? E que tudo o que precisarem, cá estamos para colaborar convosco e possamos todos fazer um bom trabalho em prol destas crianças e destes jovens do Conselho. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, professor. Então, até logo, até uma próxima. Até logo. Igualmente. Valeu. Até lá. Adeus.